Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. O vídeo de hoje é uma tentativa de trabalhar o melhor entendimento de conceitos, né? Conceitos, terminologias, justamente para proporcionar o melhor entendimento das ideias, né? Como eu já disse aqui algumas vezes, né, já há bastante tempo eu converso com pessoas mais variados, né, tipos a respeito dos temas, né, da espiritualidade, religião, moral, ética, enfim. E muitas vezes eu percebo a dificuldade, né, de desenvolver um bom entendimento, uma boa conversa, uma boa troca, em virtude da disparidade de entendimento a respeito das ideias, dos conceitos, das terminologias, né? Para conversarmos a respeito de qualquer coisa, né, precisamos ter uma base de entendimento, né, comum das pessoas que estão conversando sobre a cultura daquele assunto, né? E muitas vezes se entende que a respeito desses temas, espiritualidade, religião, filosofia, não é preciso ter nenhum tipo de aprofundamento, né? Conhecimento concreto a respeito do sentido de certos termos e palavras. Todos podem falar a respeito disso, porque isso é um assunto de domínio comum. E, evidentemente que não é assim, não é? É claro que nós precisamos ter domínio do entendimento de certos termos, de certos conceitos, para podermos estabelecer a melhor argumentação, mas, sobretudo, a melhor compreensão das ideias, né, relativas àquele assunto. Sobre esse tema, então, da espiritualidade, da religião, filosofia, eu penso que seja importante aqui caracterizar distinções, né, entendimentos a respeito de certos termos, né, que às vezes escapam um pouco, né, à lembrança das pessoas, né? E eu pensei para esse vídeo aqui como uma introdução a essa proposição de estabelecer uma base de conhecimento, seria a diferenciação entre os termos teísmo, deísmo, agnosticismo e ateísmo. Tá? Tentar entender um pouquinho, né, o conceito fundamental relacionado a esses termos e como as ideias religiosas, filosóficas, elas estão conectadas a uma melhor compreensão desses termos, né? Eu já disse algumas vezes que tem um critério para mim, para o estabelecimento de conversas, né, que eu acho, né, que se todos observassem esse critério, muitas das discussões, muitos dos desgastes desnecessários seriam evitados, né, sobretudo nesses tempos de intensa comunicação pelas redes sociais, pela internet, que é aquele critério de você determinar, né, que entre duas pessoas que estão conversando, mutuamente deve haver o entendimento de que um e o outro são minimamente inteligentes, minimamente sãos, mentalmente sãos e honestos intelectualmente. Se você considera que uma pessoa tem uma grande limitação intelectual, não adianta você tentar impor uma ideia. A pessoa tem um limite, né? O peixe não consegue viver fora da água. Não é porque ele não queira, é porque ele não pode. Aquilo que chamamos naturalmente, assim, comumente de burrice, não é? Que é termo, né, que tem aquela carga da ofensa, né? Devemos evitar. A pessoa tem uma limitação. E se nós achamos isso de alguém, nós não conversamos, não é? Nós não debatemos, nós não discutimos com a pessoa. E da mesma forma, se a pessoa pensa isso de nós não devemos conversar com ela, porque se ela acha que nós somos limitados intelectualmente, não é? Fica uma conversa impossível. A outra questão é aquele indivíduo que consegue entender, mas ele tem problemas mentais que confundem, embaralham o aproveitamento desse entendimento intelectual. Pessoa que tem problemas de sanidade mental, então às vezes compreende conceitos, é muito inteligente, mas desconstrói aquilo em virtude de uma limitação também, que é o problema mental. Chamamos de maluco, né? Também tem um peso aqui de peste, né? De ofensa, devemos evitar, não é? E se alguém acha que nós somos malucos também,
e nós somos limitados por uma deficiência mental, nós devemos evitar essa conversa. E aquele terceiro ponto é o indivíduo que não é limitado intelectualmente, nem tem nenhum problema mental, ele é inteligente e é são, mas ele tem a questão da desonestidade intelectual, ou seja, ele deforma um entendimento que ele já alcançou para conseguir ter algum proveito, algum ganho. Ou, às vezes, um sistema de defesa, né? Está tão arraigado a um certo conceito de ideias que, mesmo depois de ter descoberto o equívoco daquelas ideias, ele não consegue se desconectar. Então, ele mente para si mesmo e mente para os outros. É o desonesto intelectual. Se você considera que alguém é um desonesto intelectual, não perca seu tempo conversando, porque não se trata de convencer a pessoa já entendeu, ela simplesmente não quer admitir. E se alguém acha que você é um desonesto intelectual, também não entre, né, em tentativas de provar que você não é. A pessoa já desconfia do seu caráter. Né? Então, se desconfiamos do caráter de alguém, também não conversamos. Esse é o meu critério. Mas para não tornar isso muito limitador da própria comunhão com as pessoas, né? E não confundir, às vezes, ignorância com burrice, ignorância com loucura, ignorância com má fé, é necessário haver essa preocupação de estabelecer uma base de entendimento conceitual. Então, o que eu pretendo fazer aqui é, sobretudo, voltado para aquelas pessoas que interagem comigo, né? Apresentar uma base de conceitos para que o problema superável da ignorância seja, então, resolvido, né? Burrice talvez não tenha jeito, mas ignorância tem jeito. É a gente conhecer as coisas, a gente supera, elimina os preconceitos, não é? E determina então uma maior clareza conceitual. Então, o primeiro ponto que eu vou aqui estabelecer é a ideia do teísmo. O que vem a ser o teísmo? Fulano é um teísta. Teísmo é a crença na existência de Deus. Crença na existência de Deus como uma personalidade, uma inteligência suprema que se importa com o mundo, com o ser humano em especial e se revela a ele. Muito bem. Que é a base de muitas das apologéticas das religiões. Não de todas, mas de muitas religiões o teísmo é a sua marca fundamental. É evidente que Deus existe como uma suprema inteligência e que ele se importa conosco e se revela a nós. Né? Cristianismos, islamismos, judaísmo são religiões teístas. Okay? Na defesa desse pensamento para além do discurso propriamente religioso, nós temos ao longo do tempo muitas pessoas que defenderam, né, essa ideia, a ideia teísta, por definição. É conhecido, né, o caso do matemático, do filósofo, também teólogo, mas conhecido sobretudo como físico, Isaac Newton, né, do século XVII, em que ele vai receber um amigo em casa, né, um amigo que era um descrente na existência de Deus. E na antessala, assim, da residência de Newton, havia uma maquete do sistema solar, né? Com os planetas, com o Sol, e uma traquitana que fazia se movimentar, né? Os planetas em torno do Sol e tudo mais. E uma coisa brilhante, uma coisa muito bonita, né? Toda aquela engenhosidade ali. E este amigo estava esperando o Newton chegar e admirando aquela traquitana. E quando o Newton chega, eles se cumprimentam e tal, e o amigo diz, né, o quão maravilhoso é aquele invento de Newton, quão legal é aquela construção, né, tão engenhosa. E Newton diz a ele, um tanto quanto ironicamente, não é responsabilidade minha. Isso aí simplesmente se montou por si próprio. Espécies estavam aí em algum lugar, se juntaram aleatoriamente e criaram esse sistema que você está vendo. E aí o homem diz que aquilo é ridículo, que aquilo não tem nenhum cabimento, que aquilo é uma bobagem, porque é evidente que existe uma ordenação inteligente, aquelas coisas não poderiam se fazer por si só, aquela ordem. E aí Newton diz, você pensa isso de uma maquete a respeito do sistema solar. A sua
o seu senso de razão refuta a possibilidade de uma aleatória existência desse sistema ordenado e inteligente. Como então o amigo não entende que o sistema solar real, da qual isso é apenas uma maquete, tenha existido sem uma inteligência suprema por detrás disso? Esse argumento de Newton, do século XVII, ele é uma antevisão de um argumento que ficou muito conhecido no século XVIII. Se tornou, assim, esboçado de um modo mais explícito como uma apresentação conceitual de defesa do teísmo por um teólogo, por um pensador britânico chamado William Paley, que desenvolveu, então, o dito argumento teleológico. O argumento teleológico é defendido na obra Teologia Natural, Natural Theology, na qual Paley explicita justamente esse evento acontecido na vida de Newton através do argumento do relojoeiro. Que, assim, a grosso modo, é a ideia de que a ordem do universo e da vida precisa advir de uma fonte inteligente. Então, na argumentação clássica do argumento do relojoeiro, nós temos um relógio maravilhosamente concebido em uma sala e 3 observadores vão contemplar aquele relógio de pontos de vista diferentes. O primeiro deles olha o relógio, a magnificência daquele relógio, a perfeição dos mecanismos da sua concepção e diz: relógio maravilhoso. Definitivamente deve ter existido um relojoeiro muito hábil que dedicou o seu amor, que dedicou sua atenção, a sua excelência, a sua genialidade para criar esse mecanismo. Um segundo observador daquele relógio diz: o relógio maravilhoso, o relógio perfeito, é impressionante as suas funcionalidades. Contudo, eu não contemplei, eu não vi ninguém o fazendo. Então eu não posso dizer que existe um relojoeiro brilhante. Também não posso dizer que não existe. É um mistério. O relógio está aí. O terceiro observador entra na sala, observa o relógio e faz os mesmos elogios à sua beleza, à sua funcionalidade, né, as características daquele relógio, mas diz: o relógio não foi feito por ninguém. O relógio existiu por si mesmo. Por um acaso, ele se deu. Nesta observação, Paley caracteriza que o primeiro observador é o único que tem uma opinião concretamente lógica, que observa o relógio e observa a necessidade de um criador do relógio. Um criador inteligente, um criador sábio, um criador capaz, brilhante, e que por sua vontade estabeleceu aquele mecanismo. O segundo observador, de tendência agnóstica, não viu o criador e por isso não pode dizer nada a respeito dele, perderia em razão, pois a própria existência do relógio reclamaria a existência de um criador, ainda que você não o veja, segundo Paley. Okay? E o terceiro seria o completo irracional diante desse tema, não é? Que seria o ateísta, aquele que nega a existência de um criador do relógio sem apresentar nenhuma alternativa à criação daquele objeto notoriamente ordenado, fruto de uma ciência. Okay? Essas ideias, então, esse conceito teleológico, essa argumentação do relojoeiro, assim como o exemplo de Newton e da maquete do sistema solar, elas indicam que a observação da lógica, né, do próprio corpo humano, né, o exemplo do olho, né, como ele é feito para a sua função, né, o funcionamento do sistema sanguíneo, e as leis naturais, elas caracterizariam a determinação de uma inteligência suprema por detrás de tudo isso, né? E que, no homem, sobretudo, ela se revela como revelação desta suprema inteligência em virtude justamente dos aspectos do intelecto do homem que vislumbra a possibilidade espiritual. Essa seria a defesa teísta, né, por definição.
O caso é que existiram aqueles ao longo do tempo que observaram esse tipo de argumentação e fizeram contraposições a ela e estabeleceram então um quarto observador, digamos assim, deste relógio, não é? E aqui nós temos a tendência do deísmo. Teísmo vem de theos, Deus em grego, e deísmo vem de Deus, Deus em latim. Os dois ismos aqui tratam a respeito de Deus, mas de maneira diferente, né? O deísmo, então, que tem, talvez como um dos baluartes da sua defesa, Voltaire, um filósofo francês do século XVIII, que ele fazia a seguinte percepção sobre esta argumentação do criador do relógio. Não necessariamente diretamente sobre a argumentação do relojoeiro, mas sobre essa percepção, né, de que o mundo ordenado em leis precisa de um criador inteligente. Ele dizia, é verdade. Se nós olharmos, né, por exemplo, um relógio, nós vamos perceber que precisa de um criador inteligente. As coisas não surgiram do nada, é verdade. Nada surge do nada, né? Tudo tem uma consequência, né? Um condicional, né? Isso parece evidente. Muito bem. E é evidente que todo este sistema de leis precisa de uma ordenação inteligente. Muito bem. Se nós pensarmos então na questão da causalidade, das origens, né? Tudo advém de algo, e nós percebemos que sempre isso nos levará à ideia de um antes, e antes, e antes, e antes, e antes, nós vamos perceber que esse Criador que é inteligente, ele é também eterno. E ele é também incriado. Pois sempre tem que ter existido, o que é um problema já de cara no âmbito filosófico, né? Nós não conhecemos nada neste mundo que seja sempre existente, que tenha surgido de si mesmo. Então, a explicação de algo que surgiu de si mesmo, ela entra na dimensão do divino. Muito bem. Se este ente que sempre existiu e criou o universo com leis e é inteligente e é eterno, e ele criou tudo isso, ele criou por função de sua liberdade, ele é livre. Então nós podemos dizer que este relojoeiro, este Deus é eterno, é inteligente e é livre. E se criou porque tinha poder para criar. Ele é poderoso. Então Voltaire estabelece que este relojoeiro pode-se dizer dele que ele é inteligente, que ele é eterno, que ele é livre e que ele é poderoso. Mas Voltaire dizia, juntamente com os argumentos de outros que contrapuseram, como por exemplo David Hume, foi um filósofo britânico contemporâneo de Paley, do século XVIII, contemporâneo de Pasteur também, épocas um pouco diferentes, mas mesmo século, que caracterizava que neste universo ordenado ele não era exatamente como um relógio, né? Ele tinha seus problemas, ele tinha seus defeitos, ele tinha suas monstruosidades, suas deformidades, os seus acasos. Ele dizia então, ao que parece, dizia Voltaire, ao que parece, nós podemos dizer que Deus é inteligente, é eterno, é livre, poderoso, mas nós não podemos dizer necessariamente que ele é bom. Nós não podemos dizer necessariamente que ele é justo. Nós não podemos dizer necessariamente que ele se importa com este mundo. Porque nós vemos injustiças, nós vemos deformidades, nós vemos acasos, nós vemos, sei lá, um tsunami que mata famílias, né, juntas ali, pessoas dos mais diferentes tipos. Os bons e os maus sofrem as consequências deste universo, né, de maneira um tanto quanto aleatória, de modo que nós não podemos dizer afirmativamente, de modo peremptório e cabal, que este Deus eterno, inteligente, livre, poderoso, é necessariamente o Deus bondoso e justo das religiões. Das religiões aqui, notadamente, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, ok? As religiões teístas abrâmicas. Então, há
caracterização do deísmo era a afirmação de que a lógica nos leva à percepção dessa inteligência suprema, mas essa mesma lógica nos limita na caracterização de Deus, se nós não aceitarmos aqui os argumentos fideístas da religião. O que é o fideísmo? O fideísmo é a ideia de que há um limite para você racionalizar a respeito dos desígnios de Deus, e por isso você não poderia usar a lógica para alcançar a compreensão de Deus. Né? Problema muito complicado, porque esse próprio pensamento é uma racionalização. Não é? Muito bem. Então nós temos aqui uma diferenciação entre teísmo e deísmo. Ambos acreditam na existência de uma inteligência suprema, só que o teísmo está dizendo que Deus é uma inteligência suprema, boa e justa, e que se revela aos homens para designar a sua vontade em relação a ele. Enquanto o deísmo está dizendo que Deus existe, sim, uma inteligência suprema, a nossa própria inteligência indica uma origem de inteligência, que não advém do nada. Os nossos pensamentos, por exemplo, não advêm do nosso cérebro. Nosso cérebro é um mecanismo que processa aquilo que os sentidos trouxeram. Mas os pensamentos não são cerebrais. Sei que existe uma disputa entre isso, entre neurocientistas, entre psicólogos, mas o ponto é que nós não podemos observar um cérebro e explicar um gênio. O cérebro exatamente de um gênio, de uma pessoa comum, não são exatamente diferentes, explicando a genialidade do gênio em virtude do seu mecanismo cerebral. Não é? Então nós temos uma questão aqui subjetiva, uma questão imaterial presente aqui nos pensamentos, o que nos leva à ideia de uma origem desta inteligência imaterial também, além do mistério da existência do universo físico, da sua origem. Você pode falar do Big Bang, houve uma grande explosão. Explosão da onde, meu querido? Explodiu do quê? O que existia antes dessa explosão? Entende? Há um problema aqui. Não é? Então, mas existe essa diferença. O deísta está dizendo, eu compreendo perfeitamente que precisa ter uma inteligência suprema por detrás disso. Contudo, eu não sei se essa inteligência suprema é o bondoso pai da religião. É o bondoso Deus e justo, que olha os bons e os maus e determina coisas. Porque eu vejo no mundo que existe acasos, que existem injustiças, que existem deformidades, que existem, né, elementos aparentemente defeituosos dentro de uma ordenação, sim, inteligente, de leis férreas, de leis, regulamentos que indicam uma inteligência, indicam um mecanismo. Só que como existem imperfeições aparentes aqui, eu posso desconfiar deste elemento da caracterização teísta de Deus. A sua justiça, bondade, atenção, amor, participação. Muito bem. O deísmo, ele é uma derivação do teísmo e ele vai dar, então, vazão a variações dele também que vão levar ao agnosticismo. O que é o agnosticismo? É parecido com aquela posição do sujeito, o segundo observador do relógio, né? Ele está vendo o relógio, ele considera o relógio muito legal, mas ele não sabe se o relógio foi concebido por um relojoeiro ou não, porque ele não viu. O agnóstico é mais ou menos isso, né? Ele compreende, né, a possibilidade da existência desta pessoa suprema, mas ele não pode afirmá-la. Charles Darwin, não é? O famoso, né, naturalista que concebeu, né, a teoria da evolução das espécies, homem do século XIX, ele tinha um princípio deísta. Ele observava com muita boa vontade o argumento, né, teleológico de Paley, com inclinações para as derivações do deísmo de Voltaire. Só que quando ele observou, então, né, o famoso experimento da observação, né, que levou a ele à conclusão da teoria da evolução das espécies, ele entendeu que existiam elementos de acaso muito, muito determinantes, que caracterizariam, então, aí uma falta de um processo de notória compreensão de uma inteligência suprema
a determinar cada destino, e cada formulação, e cada criação. Então, o Darwin deixou a posição deísta para entrar numa posição agnóstica. Deixou de ser o primeiro observador do relógio, aquele que diz, evidentemente existe um relojoeiro, para dizer, não sei. Ele não se tornou um terceiro, aquele que nega o relojoeiro, um ateu. Ele disse isso muito clara e cabalmente. Não posso ser reconhecido como um ateu, nem posso ser reconhecido como um teísta, nem como um deísta. Eu estou na posição daquele que ignora este assunto. Eu não sei. Esse assunto é demais para o intelecto humano, dizia Darwin. O que ele pode observar é que, nas regras do mundo natural, existe um acaso, existe uma autoconstituição, a evolução, que faz com que um organismo simples venha ao longo do tempo, em virtude de questões aleatórias, se tornar mais complexo. Então, por exemplo, na observação do olho, o Darwin considerava então que o olho evoluía partindo de um princípio mais simples para um princípio mais complexo, em virtude de causalidades, mas de casualidades também, que faria com que não existisse aqui exatamente uma regulação inteligente advindo de um elemento externo, ou poderia haver de uma outra maneira. Ele não poderia entrar nisso, negar e afirmar. Esta posição agnóstica é muitas vezes confundida com uma posição ateísta, de negação de Deus. Observe novamente o modelo dos 3 observadores do relógio. O teísta, o agnóstico e o ateísta. O primeiro observador do relógio, né, aquele que diz tem um relojoeiro, ele pode ser um pouco teísta ou um pouco deísta. Depende do quanto ele afirma a respeito das qualidades do relojoeiro. Ok? Se ele diz assim, ele é bom, ele é maravilhosamente bom, carinhoso, afetuoso, porque ele fez esse relógio para que nós o víssemos. Ele é um teísta. Se ele diz, é brilhante, mas eu não sei se ele estava se importando com a gente, é um deísta. Ok? O segundo, que fala assim, pode ter o relojoeiro, pode não ter o relojoeiro, é Charles Darwin. E o terceiro, aquele que diz, não tem relógio, esse é o Richard Dawkins. É o ateísta, né? Richard Dawkins, indivíduo contemporâneo, determinava que o relojoeiro do argumento de Paley, o argumento teleológico, seria um relojoeiro cego. Pois a criação não seria perfeita, a criação seria cheia de defeitos, cheia de problemas. E que isso indica a não existência de um relojoeiro. E que Charles Darwin teria dado as chaves para o entendimento deste mundo que se cria por si mesmo. Ele é exatamente o sujeito, o terceiro, que na observação do argumento do relojoeiro nos parece ser um sujeito um tanto quanto místico. Pois o relógio que se cria sozinho é algo realmente muito... precisa de muita fé, né? Richard Dawkins está nesse grupo. É o ateu militante. Charles Darwin, inspiração de Dawkins, nunca seria esse, pois ele não poderia ter essa afirmação de fé. Deus não existe. Como você sabe? Baseado no quê? Como você consegue comprovar a não existência de Deus? Esse é um problema filosófico também, ok? Não há como provar a não existência de Deus. Sempre existe uma possibilidade de você entender isso aqui. Não é? Então nós temos isso. Né? Aqui no Brasil agora, em virtude dessa questão da pandemia, né? Eu gravo esse vídeo em 2021, meados de 2021, estamos ainda vivendo a questão aqui da pandemia do coronavírus. E se tornou muito conhecido assim, para o público massivo brasileiro algumas personalidades, né, do campo da infectologia, né, do campo científico, né, de modo geral, digamos assim, um efeito colateral positivo dessa pandemia é que essas personalidades se tornaram mais conhecidas, né? E tem a figura do neurocientista brasileiro, brilhante acadêmico, professor universitário de uma faculdade nos Estados Unidos, Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles, ele muitas vezes fala a respeito dessa problemática, da questão da negação da ciência, do negacionismo e tudo mais. Embora ele não seja um infectologista, ele trabalha nessa questão, né, aflorar a necessidade de medidas contra o coronavírus. Mas ele é um sujeito assim fervorosamente, religiosamente, vigorosamente
ateu. E ele, então, algum tempo atrás, deu uma declaração assim, que foi vista por muitos com muita irritação, de que Jesus Cristo seria para ele um esquizofrênico, porque era um sujeito que falava com Deus. E para falar com Deus é apenas se você for um esquizofrênico. É interessante, né? Assim, eu falava aqui de Isaac Newton. Isaac Newton, ele era um crente completo na existência de Deus, né? O pai da física. Será que o professor Nicoleles caracterizaria então Newton como um idiota, como um lunático, como um bobão ou como um esquizofrênico? Acho que não, né? Pasteur, por exemplo, né? Químico, século XIX, século XX, era um indivíduo que acreditava firmemente que as descobertas no campo da química faziam a sua fé se robustecer nessa inteligência suprema, pois Pasteur estava, né, nesse entendimento do relojoeiro, muito vigoroso para ele. Será que ele era um demente? Será que ele era um idiota? Será que ele era um ignorante? Será que ele era um burro? Será que ele era um esquizofrênico? Não. Tudo bem, Newton e Pasteur não falavam com Deus, mas nós podemos perceber muitas dimensões, né, da introspecção, né, do pensamento religioso, e entender que há muitas dimensões de se falar com Deus, né? Não é que eu estou olhando aqui, né, Deus está aqui do meu lado falando, né, dentro do interior, né? Então, uma posição um pouco grosseira do Miguel Nicoleles, que é um homem brilhante, muito inteligente, mas que é um apaixonado pela sua religião, a religião do ateísmo militante, assim como o Richard Dawkins. Então, fogem um pouquinho da objetividade e defendem essa posição abstrata, né? Não, eu creio que não existe, porque a minha fé no ateísmo diz isso. Não é muito científico, né? Mas enfim. O que nós podemos dizer então a respeito do teísmo e as religiões? Ou do deísmo? O cristianismo, né? Os cristianismos, eles são basicamente teístas. Todos eles, né? O judaísmo também. O judaísmo, sim. Ainda que, por exemplo, podemos perceber variantes aqui no pensamento do esoterismo judaico, né? A Kabbalah, e do Islã. Não é? São definitivamente aqueles que compreendem que Deus é a inteligência suprema, é uma personalidade poderosa, livre, eterna, inteligente e que se importa com o dilema humano, especialmente com os homens, e se comunica com eles através de seus profetas. As palavras do Senhor Jesus, né? Olhai para os lírios do campo. Eles não fiam, eles não colhem, e ainda assim, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu tão belamente como eles. Olhai para os pássaros no céu, que não ajuntam em celeiros, mas Deus cuida deles. Imaginem vós, homens, que são muito mais do que as ervas do campo, e muito mais do que os passarinhos, o que Deus cuidará de vós. Esta ideia, né, esse pensamento de Jesus pode ter muitas interpretações, mas os teístas compreendem que aqui o Senhor Jesus está afirmando o cuidado pessoal de Deus com os homens. Nós temos uma posição agnóstica no campo da religião, que é a posição do budismo. O budismo é um pouco como aquele segundo cara do argumento do relojoeiro. Ele está, né, dizendo, olha, tem aí uma inteligência, mas eu não sei. O budismo está dizendo o seguinte, né? Buda explica muito bem isso, né? Perguntavam ele a respeito de Deus. Existe Brahman? Existe o Supremo? Existe Vishnu? Shiva? E Buda dizia: você está caminhando na rua e alguém lança uma flecha em você. Você foi atingido no braço, está ferido. Você tem curiosidade a respeito de quem lançou aquela flecha? Sim. É uma curiosidade justa? Com certeza. Você tem curiosidade de saber se aquele que lançou a flecha, qual é a motivação dele para lançar aquela flecha? Sim, com certeza. É uma curiosidade justa. É verdade. É certo dizer que a flecha veio de algum lugar? Que muito provavelmente, certamente, foi alguém que lançou a flecha em você? Não foi o vento que carregou a flecha, ok? Sim, é óbvio que sim. Mas dizia o Buda, o iluminado, a urgência agora é tirar a flecha e curar o seu ferimento. Esses assuntos todos são interessantes, são justos e são verídicos. Porém, a sua preocupação é não morrer com a flechada. E aqui o budismo está dizendo, não nega a Deus. Certamente é lógico que algo advém de algo,
mas a nossa preocupação é o sofrimento, é o samsara. E por isso o budismo não se dedica a falar a respeito de Deus. Ele não está afirmando Deus, nem está negando Deus. Não é? Está dizendo, o que importa para nós é descobrirmos como curar esse ferimento, o samsara, o renascimento, o sofrimento deste mundo. Nós vamos descobrir depois. Ok? Da onde veio a flecha, quem lançou e por quê. Esse pensamento do budismo muitas vezes é confundido como ateísmo, confundido pela desonestidade intelectual, pela ignorância e pela burrice também. Né? Existem, claro, né, teologias dentro dos muitos budismos que aprofundam esse entendimento do Buda a respeito de não falar a respeito de Deus como uma indicação de um ateísmo seminal. Mas existem outras perspectivas que dizem o contrário disso. Okay? E existe o teísmo e o deísmo combinados em forma religiosa. Aqui nós temos fundamentalmente o pensamento das religiões védicas, né? O Vedanta e o Sankhya, por exemplo. Né? O que nós temos aqui? Que o Sankhya, antigo sistema filosófico, um dos mais antigos do mundo, Swami Vivekananda dizia ser a mais antiga das filosofias, caracteriza um dualismo fundamental no universo. Então, para o Sankhya, né, doutrina organizada, né, pelo filósofo Kapila, a existência de que este universo de formas e nomes sempre existe, sempre existiu, é autoexistente, sempre vai existir. E que por dentro, vivificando esse universo de formas e nomes, existe um espírito, existe uma inteligência, existe uma alma, existe uma pessoa, Purusha, que sempre existiu e sempre vai existir. Então, para o Sankhya, Purusha, a inteligência, o espírito, e Prakriti, a natureza, são as duas coisas que existem nesse universo e se combinam. Então, existem tendências do Sankhya que compreendem que Purusha e Prakriti são uma coisa só. E aqui se aproximaria do pensamento do Vedanta, que caracteriza também que sempre existiram e sempre vão existir a alma, o espírito, Brahma, Atman, e o universo das formas e dos nomes como projeção dele, Maya. Só que para o Vedanta, Maya está em Brahma. Ok? Já no Sankhya não há essa caracterização evidente. São duas coisas, são dualismos. Né? O pensamento védico, então, tanto do Sankhya quanto do Vedanta, Sankhya e Vedanta, que Sri Krishna no Bhagavad Gita diz que serem a mesma coisa, apenas serem compreendidos de modo diferente pelos filósofos. É o pensamento também, realmente, de muitos daqueles que compreendem a argumentação vedântica dizem justamente isso. Né? Está caracterizado o quê? Que este universo das formas e dos nomes, as leis do mundo natural, elas existem pela vontade de Purusha, pela vontade do ser, pela vontade de Brahma. Só que elas são autorregulamentadas por uma lei fria, uma lei matemática. É a causalidade, a lei do karma. Eu dou um soco numa parede porque o meu time de futebol perdeu. Um movimento estúpido que faz a minha mão se ferir. Eu dou um soco em um malfeitor que está tentando violentar uma pessoa. Um movimento corajoso, necessário, mas que machuca a minha mão da mesma forma. O fato de eu ter uma boa motivação para socar o malfeitor e uma má motivação para socar a parede, porque o meu time mais uma vez me decepcionou, são duas variantes aqui da ação de socar, não determinam o resultado igual da causalidade de socar. Então aqui nós temos uma férrea lei causal, a lei do karma, que seria por determinação dessa inteligência suprema, só que ele não está cuidando disso individualmente. Então aqui nós temos aqui um conceito impessoal de Deus. Deus existe, criou as leis, é inteligente, eterno e poderoso e livre, só que ele não entra no jogo da causalidade porque tem uma lei própria aqui. Aqui se aproxima mais do deísmo. Só que existe a dimensão do espírito, a dimensão da nossa mente, dos nossos pensamentos. E aí as doutrinas védicas se aproximam mais do teísmo e diz: no espírito, Deus fala com o homem quando o homem se aproxima de Deus.
e interage com ele, fazendo com que ele se ilumine. E aqui nós temos uma percepção teísta de um Deus pessoal. Então, nós vemos aqui que este assunto, não é? Eu, por exemplo, que adoto uma leitura do Evangelho sob uma perspectiva vedântica, eu compreendo perfeitamente os aspectos deístas de Deus, o universo com suas leis que está rolando aí. Não adianta se você tem fé ou não tem fé. Se você pula da janela, você muito provavelmente vai se machucar tremendamente, não é? Pode morrer, muito provavelmente irá morrer ou ficar terrivelmente ferido, não é? Então, se eu tenho filhos em casa, eu coloco uma tela na janela, né? Eu não confio em Deus para que meu filho não pule da janela. Eu educo meu filho e coloco a tela. Nisso eu estou negando que Deus seja pessoal e esteja dentro de mim falando comigo? Não. São dimensões diferentes. Então, há uma combinação aqui de teísmo e deísmo. Ok? Coisa que muitas vezes o teísta fanatizado não entende e o ateísta fanatizado não entende. Esta combinação é perfeitamente possível e plausível. Meus queridos irmãos e amigos, longo vídeo de 40 e poucos minutos para explicar esses conceitos fundamentais, para facilitar a nossa conversação aqui. Eu espero que seja instrutivo e também edificante, por que não? Que venham melhores conversas. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.